Conhecida como Geração de 30, a segunda fase do modernismo representa o segundo momento do movimento modernista que se estendeu de 1930 a 1945, um período conturbado em que muitos países estavam mergulhados em uma crise econômica, social e política após a queda da Bolsa de Valores, fazendo surgir assim diversos governos totalitários, os quais dariam início à Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, especificamente, se iniciava a Era Vargas, que traria junto a Getúlio a ditadura no país. Influência do realismo e romantismo, retratação da realidade social, cultural e econômica, temática cotidiana e uso de versos livres são as principais características encontradas nesse período rico e fértil da literatura, que teve como contribuidores grandes autores de poemas e prosas, como Vinícius de Moraes e Dionélio Machado. Grandes autores. Episódio 2. Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1913. Ele foi muito importante para a literatura e para a música brasileira, afinal ele foi um dos percussores da Bossa Nova aqui no Brasil, né? Não tem uma pessoa, um brasileiro, pelo menos eu acho, que não conheça a Garota de Ipanema, né, do Tom Jobim com o Vinícius de Moraes, que é uma música, assim, realmente raiz brasileira. E o Vinícius de Moraes, ele tinha um trabalho muito interessante com o Tom Jobim. Eles eram muito amigos e o Tom Jobim até chamava ele, assim, amigavelmente de poetinha. Então, demonstra, assim, essa intimidade que eles tinham, né? Ele, além de cantor, poeta e compositor, ele foi diplomata, dramaturgo e jornalista. Então, isso contribuiu muito para o viés crítico de suas obras, né? Uma característica muito forte do movimento modernista. E o Vinícius ele também foi formado em Direito, então ele tem essa formação que também contribui para essa crítica forte dele. Ele valorizava muito a cultura brasileira, a beleza da mulher brasileira e a beleza do Rio de Janeiro. Ele era assim, apaixonado realmente por esse clima do Brasil. Ele era esse brasileiro mesmo que é apaixonado pela praia, que gosta da cervejinha, do cigarro. Então ele realmente apreciava essa cultura brasileira, que é uma das características dessa segunda fase do modernismo. O Vinícius, ele viveu uma vida muito boêmia, ele era amante de uísque, de cigarros, gostava da noite, gostava de música. Então assim, ele teve essa vida bem agitada, ele se casou 9 vezes, ele era conhecido como conquistador mesmo, ele teve uma vida amorosa bem agitada. E isso ele transmitia nos seus poemas, ele expunha mesmo, os poemas carregados mesmo desse sensualismo erótico, do amor, do prazer carnal mesmo. E isso representou uma quebra, né, com as convenções da época, que era aquela coisa mais conservadora, e aí ele chega com esse pensamento realmente mais aberto, transmitido muito nas suas obras. Dialética. É claro que a vida é boa, e a alegria a única indivisível emoção. É claro que te acho linda, em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo, e tenho tudo para ser feliz, mas acontece que eu sou triste. Esse poema, ele possui uma carga de sentimentalismo existencial muito forte. Ele trata do amor ligado muito à felicidade e ao prazer de uma forma muito intensa. Ele repete esse versinho, é claro, é claro, é claro, buscando realmente afirmar isso com certeza. Esse amor dele, ele ama essa mulher, ela é linda. Ele afirma isso. Só que aí chega no último verso e ele contradiz completamente quando ele fala: mas eu sou triste, eu não posso te amar dessa forma. Realmente representando que a tristeza do homem é um empecilho para ele poder praticar o amor à mulher. Ele escolheu individualizar esse verso para realmente demonstrar o vazio, a solidão gerada por esse sentimento. Então ele deixa lá no finalzinho esse verso sozinho para demonstrar a tristeza e o sentimento de vazio. O título do poema ele vem também para completar toda essa composição, né? Dialética significa essa contraposição, essa contradição de ideias, essa ideia da felicidade, da tristeza, do amor e do não poder sentir. Esse poema ele é feito de versos livres e brancos, sem rima, sem métrica, não tem nenhuma dessas questões estruturais que a gente costuma visualizar nos outros poemas, porque é uma característica forte da segunda fase do modernismo. Eles quebram as convenções sociais e eles também quebram essas convenções da própria literatura, de ter essa coisa certa, de ter uma métrica, de ter uma rima. Então esse poema não tem isso. Você pode notar que não tem rima e os versos realmente são simples. Grandes autores. Dionélio Machado. Outro grande autor da segunda fase do modernismo é Dionélio Machado,
Diferentemente de Vinícius de Moraes, escrevia preferencialmente em prosa. A diferença entre o poema e a prosa está na organização do texto. Enquanto o poema é escrito em versos e estrofes, a prosa é escrita em linhas longas e parágrafos. Então, o Dionélio foi um dos nossos principais autores da segunda fase do modernismo e ele viveu por 90 anos em Porto Alegre. Só que ele era muito pobre, ele veio de uma família muito pobre e com 8 anos ele vendia bilhete de loteria para ajudar em casa porque o pai dele tinha sido assassinado. Ele ajudava também as crianças na escola, as classes mais baixas, ele ensinava e em troca disso ele podia estudar sem pagar a matrícula da escola. Com 12 anos ele foi servente no Jornal da Cidade e a partir daí ele começou a ter interesse pela literatura e pelo jornalismo. De 1924 até 1929 ele estudou medicina e depois ele se especializou em psiquiatria. Então nas obras dele tem muito presente essa questão do psicológico. A gente consegue perceber isso no livro dele Os Ratos e também no Louco do Cátio. A primeira obra dele foi em 1927 e em 1935 que ele fez Os Ratos, que é a principal obra, e em 1942 ele fez O Louco do Cátio. E nessas duas obras mostra explicitamente o lado intimista dele, que foca no psicológico, nas angústias, nas desesperanças. A fase dele como escritor coincidiu com a segunda fase do modernismo. Então, as obras dele apresentam críticas sociais, críticas em relação à economia, à conturbação do país. E puxando por esse lado político, a década de 30, que foi a fase do modernismo, da segunda fase, foi muito conturbada politicamente no Brasil. E ele era militante e comunista, então ele se mostrava muito ativo nas questões políticas. Em 1935 ele foi preso por questões políticas, porque ele tentou fazer uma greve e ficou preso por 2 anos. E em 1947 ele se elegeu deputado estadual e virou depois, em seguida, o líder da bancada dele na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Com um relance de vista, Nazir Azeno percebe que o jogo está quase feito. Mete nervosamente a mão no bolso da calça e tira os 5.000 réis. Tinha feito o propósito, a promessa, quase, de jogar no 28 o primeiro dia que entrasse na roleta outra vez. A bolinha já gira. O olhar acostumado encontra facilmente o 28. Já abriu uma passagem. O seu braço estende-se, levando 5.000 réis para aquele número. Mas o medo prudente o detém, e como o tempo urge, deposita rapidamente a célula no retângulo da terceira dúzia. Esse trecho da obra Os Ratos, a principal obra do Dionélio, e ela conta a história de um servidor público, um cidadão comum, que estava com um problema financeiro. Ele estava com uma dívida de 53.000 réis e o leiteiro da cidade estava ameaçando cortar o fornecimento de leite caso ele não pagasse a dívida. O Nazir Azeno Barbosa, ele fica desesperado e vai no centro da cidade em busca de formas de conseguir sanar essa dívida. Mas ele não consegue, então ele busca os meios mais fáceis, ele busca agiotas, faz apostas, e aí nesse trecho a gente consegue perceber que se trata de uma aposta de roleta, e ele aposta no 28, então o autor mostra um lado muito intimista, mostra as angústias, a aflição, a tensão da situação de quem passa por uma dívida. E a partir disso a gente consegue perceber o contexto da segunda fase do modernismo nessa obra, porque ele faz críticas sociais, em relação a como o dinheiro move o mundo e as pessoas e como isso faz mal para as pessoas. Então, além disso, é uma crítica ao financeiro, uma crítica social e também mostra o lado intimista, que é muito marcado pela segunda fase do modernismo.